Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Daniele. Eu estou aqui fazendo um estudo sobre o livro de Jonas. Eu já fiz muitos estudos sobre o livro de Jonas, mas eu queria fazer um estudo mais aprofundado. Como eu falei com vocês, eu estou usando essa Bíblia aqui, a Bíblia The Purpose Book, que é da Purpose Papelaria. Vamos lá no livro de Jonas para eu mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Ó, aqui está o livro de Jonas, essa Bíblia já, dispensa comentários. Essa capa aqui do livro. E eu não cheguei a anotar muitas coisas, só coloquei algumas referências e tal. E aqui no livro da história de Jonas, no início da história de Jonas, começa aqui falando que Jonas vai para Tarsis. Porque Deus manda Jonas ir para Nínive. Só que Jonas, ele decide não ir para Nínive. Ele decide ir em direção oposta. E ele vai para Tarsis. Só que Tarsis, a localização de Tarsis, é na Espanha. Aí eu tô com um mapa aqui, ó. Esse mapa aqui, ó, tem a localização geográfica da onde fica Nínive e da onde ele quis ir e aonde ele estava. Jonas, ele estava nessa região aqui, ó, tá vendo? Tem até um pontinho, porque aqui, essa região aqui é onde se encontra o povo de Israel, Jerusalém. Essa localização aqui onde Jonas estava e para onde ele tinha que ir e para onde ele estava querendo ir. Ele estava querendo ir para Tarsis, que se localiza aqui na Espanha. Aí daí vocês talvez não estejam conseguindo ver. Mas é aqui, ó, ele estava querendo ir para essa localização aqui. E ele pegou o navio, que ele estava por aqui, aí ele foi para cima e pegou o navio para ir para Espanha, que é Tarsis. Para onde que ele tinha que ir? Ele tinha que ir para essa região aqui. Nínive se localizava nessa região aqui, ó. Por que eu acho que isso aqui é importante? Porque a história de Jonas, ela é muito interessante. Jonas, ele pega esse navio em direção a Tarsis. E no meio do caminho acontece uma tempestade muito grande, eles estão no mar. E esse barco começa a querer afundar, porque isso é tudo ação de Deus, porque Jonas estava em desobediência. Os homens daquele barco têm que jogar Jonas no mar, porque senão o barco vai a pique, o barco vai naufragar. Jonas é lançado ao mar. Quando ele é lançado ao mar, vem um peixe, um grande peixe, e engole Jonas dentro desse mar. Quando o peixe engole Jonas, passa 3 dias dentro do ventre do peixe. Depois desses 3 dias lá, completando os 3 dias, ele faz uma oração. Ele clama a Deus, que está escrito aqui no capítulo 2 do livro de Jonas, está descrito aqui. E ele conversa com Deus, ele abre o coração, ele se quebranta. E Deus manda o peixe. No finalzinho do versículo, no versículo 10. O Senhor deu ordens ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Que terra seria essa? Será que o peixe vomitou Jonas lá em Nínive? Muita gente acha que sim, só que não. Não tem como o peixe ter vomitado Jonas com essa distância toda e Jonas não ter morrido no processo. Tudo bem que Jonas já estava dentro da barriga de um grande peixe, isso já era uma coisa incrível. Mas não tinha como, porque o peixe ele estava no mar e não tem acesso, não tinha como. A distância geográfica é muito distante, muito longe. Então, o que aconteceu? Jonas foi lançado de volta, provavelmente, aonde ele teve a sua partida do navio. Ele foi lançado próximo aonde ele pegou o navio, próximo da região da casa dele. E ele foi lançado lá, naquele lugar, próximo à casa dele. Aí o que acontece no capítulo 3? A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Aí continua falando o texto. Jonas agora aqui, tem até uma versão que fala que Jonas se preparou e foi, que ele foi para a cidade de Nínive. Esse processo de ir para a cidade de Nínive, da onde ele estava, que era aqui, nessa região onde ele estava, até ele chegar na cidade de Nínive, era bem longa. Essa distância era longa, não era rápido.
ele chegar lá na cidade de Nínive. Aí eu anotei aqui na minha Bíblia as marcações, ó, as medidas, as medições. Eu coloquei aqui, ó, terra, cerca de 1.000 quilômetros de distância de Nínive, quando ele foi lançado em terra. Aí eu botei aqui, ó, aonde que Jonas estava para ele ir a Nínive. De 1.039 quilômetros a 1.088 quilômetros de distância, ou 800 quilômetros. Porque antigamente se entendia que era 800 quilômetros, mas mesmo que fosse 800 quilômetros, é muito distante. Considerando que fosse 800 quilômetros, ele levaria cerca de mais ou menos um mês, de 23 a 32 dias andando a pé no mesmo ritmo, sabe? Sem parar, sem nem parar para descansar. Se ele fosse constantemente, continuamente, sem parar. Levando em conta que ele parou para se alimentar e tal, então ele deve ter levado um tempo maior. Mas, né, considerando que ele era um homem jovem, um homem esperto, né, com bastante saúde, cerca de mais de um mês. Mas não, né? Então, era longa a distância, isso considerando que era 800 quilômetros. Aí, eu peguei esse mapa aqui, que eu vou colar na minha Bíblia, e eu vou marcar aqui com caneta mesmo, com uma caneta que eu tenho aqui, que eu vou marcar aonde se localizava Nínive, da onde Jonas estava e para onde ele queria ir. Entendeu? Aí, por que eu achei isso importante? Porque ajuda a gente a entender mais um pouco da história, do processo que Deus estava tratando na vida de Jonas. Porque Deus chamou Jonas para ir pregar para essa cidade, essa grande cidade de Nínive. E Jonas estava longe desse local e Deus mandou Jonas ir para lá. Só que Jonas, ele piorou a situação dele, ele quis ir para mais longe. Ele passou por um processo muito mais longo. E quando Deus deu a segunda chance a ele, porque da primeira vez ele cometeu erros e falhas e quis fugir da presença do Senhor, da ordem que o Senhor tinha mandado para ele, da segunda vez ele fez certo. Só que não foi fácil cumprir essa missão. Primeiro, que ir para Nínive, ele teve que, teve um processo, como se ele tivesse passado por um deserto, sabe? Ele foi para a cidade de Nínive, teve um processo. Então, como se esse período de longa distância fosse um período que Deus estava tratando Jonas. Deus já estava tratando Jonas em todo esse processo do livro, quando Jonas tinha sido engolido pelo peixe. Deus agora ia tratar ele no caminho. Deus estava tratando. E toda caminhada, todo aquele tempo que Jonas foi indo em direção a Nínive, Deus estava trabalhando nele. Ele estava, eu acho que sempre relembrando que ele tinha escolhido ir contra o que Deus estava falando. E eu acho que isso sempre ecoava nele. Mas ele estava agora com um propósito diferente. Agora ele estava com uma postura diferente. E ele passou por toda essa jornada até chegar em Nínive. Quando ele chegou em Nínive, que é na sequência do versículo, o que acontece? Ele prega para toda aquela cidade um dia, coisa que ia levar 3 dias para ele conseguir pregar para todos, ele faz isso em um dia. Por quê? Porque ele está no pique, né? Ele veio andando lá, sei lá, mais de um mês, então ele estava no pique. Pregou para toda aquela cidade. E aconteceu o que aconteceu na vida de Jonas, porque ele pregou, aquele povo se arrependeu, deu valor à pregação de Jonas, ouviu a palavra de Jonas como uma palavra vinda de Deus. E aquilo ali foi uma pregação assim tão eficaz que gerou instantaneamente um arrependimento no coração daquele povo. Jonas, ele achou que aquele povo ia ser destruído, só que não, eles se arrependeram. Pelo menos naquele momento ali, eles se arrependeram, voltaram atrás, se desfizeram de tudo aquilo ali que eles estavam fazendo que desagradava a Deus. E Deus é tão bom, tão misericordioso, Deus estendeu a misericórdia àquelas pessoas. E isso revoltou Jonas. Aqui no capítulo 4 a gente vê que Jonas, porém ficou extremamente contrariado e furioso. Isso aborreceu Jonas, sabe? Ele achou que não, que aquele povo não merecia perdão, aquele povo merecia ser destruído. E olha que Jonas vinha de um processo muito longo. Deus falou com ele lá atrás, aí ele fugiu, tentou ir lá para a Espanha, lá para Tarsis. Nesse processo,
teve os homens no navio e tal, teve toda aquela questão, ele foi lançado ao mar, foi engolido por um peixe, ficou dentro do ventre do peixe, como ele fala, nas profundezas da terra, né? Nas profundezas dos mares, por 3 dias, né? Naquela situação. Teve todo aquele período de ficar caminhando dias e dias, semanas e semanas, para chegar nessa cidade, passou por vários perigos, sozinho, no meio da noite, né? Toda aquela distância. E mesmo assim, ele ainda não conseguia enxergar a misericórdia de Deus. Eu acho que esse livro de Jonas aqui não se trata de Nínive. Não é sobre Nínive. É claro que o personagem principal dessa história aqui é Deus. Deus, ele é o grande protagonista dessa história. Ele é o todo dessa história aqui, é Deus, sabe? Deus demonstrando o seu caráter, a sua completa misericórdia, sabe? Ele estendendo assim a sua misericórdia e mostrando para nós como a misericórdia de Deus, ela é grandiosa e linda, como se fosse um lindo tapete estendido para nós vermos como a misericórdia de Deus é bela. Mas Deus estava querendo alcançar aqui Jonas. Deus estava querendo alcançar esse jovem profeta aqui. Era Jonas que Deus queria alcançar. Nínive, ela foi transformada nesse processo. Aqueles marinheiros que eram pagãos foram transformados nesse processo. Mas o objetivo que Deus queria alcançar aqui, parecia que Deus queria alcançar Jonas. Deus queria ensinar uma lição para Jonas que Jonas ainda não tinha aprendido. E todo esse processo aqui foi para ensinar uma lição para Jonas. E Jonas, ele serviu de instrumento para alcançar muitas e muitas vidas. Alcançou o povo de Nínive, alcançou aqueles marinheiros e nos alcança até hoje. Então, o profeta que pregou a mensagem mais curta da história foi aquele que teve a mensagem mais impactante, que constrange todas as nossas vidas até hoje. Todas as pessoas que leem a história de Jonas e todos aqueles que que ouviram as palavras de Jonas foram constrangidos a ponto de ser gerado neles o arrependimento. E eu vou colar essa figura aqui na minha Bíblia e volto para mostrar para vocês. Então, gente, voltei para mostrar para vocês como ficou. Ó, eu colei aqui, ó. Eu coloquei aqui as anotações que eu falei que ia fazer marcações. Aqui é Tarsis, que está escrito aqui no mapa Espanha, porque a localização geográfica é essa. E aqui é o local onde Jonas estava, da onde Jonas morava. E aqui é o lugar onde ele deveria ir, a localização era essa. E em vez dele ir para lá, ele foi no sentido oposto. Só que, como eu falei, a localização onde se encontrava Nínive era longe do mar. Então, de qualquer forma, ele teria que fazer uma jornada para chegar a Nínive. E aqui eu fiz as anotações. E essa página aqui, ela dá para eu escrever nela, essa página que eu adicionei. E não prejudicou a Bíblia, no sentido de, tá vendo? Ficou só uma marquinha aqui que na hora que colou, mas soltou certinho. E eu não escrevi nada na Bíblia ainda, a não ser aquelas anotações que eu já tinha falado, que eu tinha mostrado para vocês. E essa Bíblia aqui, ó, tem uma página extra aqui ainda. Eu poderia ter colocado direto na página, colado, mas eu achei que ia ficar pesado. Ia pesar muito a página e eu não queria fazer isso. Às vezes eu coloco adesivo nessa página, mas eu não queria pesar ela. Aí eu colocando essa página aqui, ficou um mapa extra, adicional, essa Bíblia que não vem com mapas, então ficou interessante. E, tá vendo? É uma página que dá pra eu virar de um lado ao outro normalmente. E é isso, gente. Aí eu finalizei aqui o que eu queria fazer, contei pra vocês um pouco do que eu descobri através dos estudos que eu tenho feito. E quando eu tiver mais novidades, eu venho falar com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.